Está correto quem diz que Jesus é a alegria dos homens, porque Jesus é extraordinário. Jesus é o melhor que o Senhor pode nos dar. O melhor que o Pai pode nos dar foi o seu Filho, e devemos celebrar isso com toda a alegria e entendimento. Jesus é a razão, Jesus é o fundamento, Jesus é a esperança. Amém? Nele, em Jesus, nós temos todas as razões para nos cumprimentarmos, para levantar a nossa cabeça, para gerar esperança, para nos alegrarmos uns com os outros, para refazer planos, para refazer a nossa vida, não só nesse período do ano, mas em todos os dias da nossa vida. Amém? E qualquer que seja, meu irmão, o motivo, sabe, da nossa felicidade, aquilo que a gente busca, qualquer que seja o conceito de felicidade, quando você deseja a alguém um Feliz Natal, e você sabe que esse Natal é uma pessoa, é o Deus conosco que nasceu, que está presente, acaba que você está dizendo e desejando a alguém que Jesus abençoe sua vida, que Jesus abençoe sua casa, porque o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, que esteja presente nessa vida. Amém? Meu amigo, que Jesus esteja presente na sua mesa, que Jesus esteja presente na sua família, que todas as bênçãos de Deus, todos os favores de Deus, toda a graça de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a tua vida, que todas as expressões do amor de Deus, todas as expressões do amor de Deus, no amor que está em Jesus Cristo, se derrame sobre sua casa. Amém? Agora e nesse novo ciclo novo ano que logo vai começar. Não apenas nesses dias de Natal, mas em toda a nossa vida. E nós não teríamos nada melhor para falar de Jesus num dia como esse. Nós não teríamos um dia melhor para falar de Jesus como um dia como esse. E que o Senhor derrame graça sobre nós, para que Ele fale aos nossos corações. E eu te peço, levanta tua mão para cá, abençoa, que saia daqui uma palavra que frutifique, que transforme. Abençoa esse lugar, as pessoas que estão aqui, me abençoa a minha família, e seja conectado, clame ao Senhor, e que a glória dele seja presente, palpável, visível aqui, sentida aqui no nosso meio, como eu já estou sentindo e como você também está sentindo. Amém? Que dia maravilhoso. Leia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Amém. Naquela noite de seu nascimento, na noite do primeiro Natal, na manjedoura, naquele berço de palha onde repousou o menino Jesus recém-nascido, aquele lugar, aquele momento se tornou o centro de todo o universo. A Bíblia Sagrada diz que naquele momento, aquele tempo era a plenitude dos tempos. A Bíblia já diz isso. É o momento mais extraordinário da história. Naquele momento, todas as atenções, todos os olhares, todas as consciências se dedicam, se debruçam sobre aquela pequena vila de Belém. Está aqui a família Belém, aqui, ó, vinda de Belém. Então todos os olhares estavam ali naquela vila, aquela pequeno lugarejo, a vila de Belém. Entre os seres humanos, pouquíssimos
sabe? A saber, quase ninguém sabia do que estava acontecendo. Mas todo mundo espiritual, o universo espiritual sabia exatamente o que estava acontecendo naquela vila de Belém. E por quê? E por que ali, naquela manjedoura onde o menino de Jesus repousava, era o lugar mais importante de toda a história? Por quê? Porque ali estava concentrada todas as nossas expectativas. Ali estava concentrada todas as nossas esperanças, todo o anseio da humanidade. Ali estava a vida. Ali estava a luz dos homens, porque ali estava nada mais, nada menos do que o próprio Deus. O próprio Deus estava ali presente, nascendo na figura de um menino. Diz a Bíblia que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, Deus se fazendo carne, e isso é Natal. Amém? Até então, o Deus, talvez oculto, era oculto. Até então, o Deus que era procurado, o Deus buscado, o Deus desejado, ali naquela manjedoura ele se fez presente, visível, palpável. O menino Jesus, o menino do Natal, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Isaías, como vários outros, já havia profetizado. Está em Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que maravilha isso. Aquele que procura, aquele que busca, quem procura por Deus, quem procurava por Deus, como quem procura e anseia por Deus, agora olha para Jesus. Agora olha para Jesus. Aqueles que choram, aqueles que padecem, aqueles que sofrem, aqueles que aguardam consolação e conforto, aqueles que precisam de superação das suas angústias, das suas aflições, aqueles que precisam de transformação, aqueles que precisam de se superar, aqueles que precisam de sentido, de razão para viver, de sentido para viver. Agora olha para Jesus. E encontrou ali, a partir daquela manjedoura, encontrou Jesus. Imagine comigo em um certo momento onde Deus convoca um anjo e ele diz: eu tenho um presente para a humanidade. Aí o anjo deve ter perguntado assim: qual que é o endereço postal? Para onde? Para onde o Senhor vai enviar esse presente? E Deus escolheu uma jovem pura e meiga. Deus escolheu uma menina chamada Maria, uma que Deus achou graça. Deus escolheu um José e uma Maria. Deus escolheu pessoas simples para gerar seu filho, para nos ensinar, para deixar como referência também isso para nós. E os anjos anunciaram: o menino nasceu. Trago notícias alegres, eu trago notícias de alegria, eu trago boas novas, eu trago notícia para vocês que vocês não estão à deriva, eu trago notícias para vocês que existem olhos que velam por vocês, eu trago notícia que existem mãos que se apressam ao vosso socorro. E os anjos dizem: eu trago boa notícia que existem braços que vos acalentam em todo momento, no vosso momento de solidão,
no vosso momento de dificuldade, em um mundo de intrigas, em um mundo de guerras, de fome, de enfermidades, de miséria, de abusos, de desigualdade, de violência, no mundo de injustiça. Trago para vocês o sol da justiça. Eu trago para vocês o que de fato você espera, o que você precisa, porque nele está o que você precisa, nele está o que eu preciso, o que você precisa, nele está em Jesus o que a gente anseia. Se alguém clama por paz, nasceu o príncipe da paz. Se alguém precisa de uma direção, nasceu um maravilhoso conselheiro. Se alguém precisa de destino e saber o que fazer, nasceu. Olha para Jesus, porque Ele é um maravilhoso conselheiro. É o Pai da eternidade. Eu não preciso de ter medo mais da morte. Eu não tenho medo mais da morte. Na verdade, eu não preciso ter medo de nada. O que eu preciso é gerar e aumentar o meu temor a Deus. Amém? Se alguém clama por paz, ouça nessa manhã, já nasceu e está no nosso meio o príncipe da paz. Por isso não olhe para as suas aflições. Pelo louvor que você ministrou hoje, Mateus, eu não olho para minhas aflições, eu olho para a glória. Eu não olho para minhas dificuldades, eu não vou ser negligente, mas acima de tudo eu olho para a glória. Por quê? Porque Ele me ama. Ele me ama. Se alguém teme a morte, se alguém tem medo da morte, nasceu o Senhor da vida. O que poderá acontecer conosco, comigo? O que poderá vir contra nós? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Obrigado, meu irmão. Se alguém tem medo, se alguém anda com medo, para quê? Porque nasceu o Senhor da vida, aquele que controla todas as coisas, aquele que tem tudo sob seu controle. Nele está a vida, nele estava e está a vida, e Ele é o caminho, e Ele é a verdade, e Ele é a vida, e a morte não tem poder mais para me reter, e nem me resistir. Meu irmão, Jesus veio te dizer: meu Pai e eu e o Espírito Santo, nós nos importamos com você. Nós nos importamos com você. Jesus veio dizer, Jesus nasceu e veio dizer: você é importante para mim. Isso é transformador, você receber isso e viver isso, esse relacionamento. Por isso, quão maravilhoso é poder ter a oportunidade, o privilégio de falar de Jesus. Jesus veio te dizer: eu estou disposto a sacrificar por você. Jesus veio dizer, Ele nasceu e Ele veio dizer: eu estou disposto a me dar por você. Eu estou disposto a morrer por você, e ainda mais, a viver em você, com você, a viver em você. Se alguém tem dúvida, se alguém ainda tem dúvida que não é importante, que não é digno, que não é digna desse amor sacrificial, desse amor incondicional, ali na manjedoura estava o amor repousando, nascendo e mudando a nossa história, A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho. Jesus estava ali naquela manjedoura. Por quê? Porque Deus nos amou de tal maneira, e Ele deu o seu Filho. Pensamos que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para a cruz. Está certo, mas primeiro Deus deu o seu Filho para a manjedoura, para o nosso coração, para a nossa vida, para que Ele nasça, para que Ele seja a luz do mundo. Esse foi o maior gesto de Deus, o maior gesto de um pai, onde Ele entrega o teu filho. Amém? Meu irmão, minha irmã, se Jesus não tivesse nascido,
Imagine comigo o que poderíamos pensar a respeito de Deus. Se Jesus não tivesse nascido, o que a gente poderia pensar a respeito da vida? O que a gente poderia pensar a respeito de Deus, a respeito da vida, se Jesus não tivesse nascido hoje, em 2025? Se Jesus não tivesse nascido, talvez nós estaríamos adorando os elementos da natureza. Se Jesus não tivesse nascido, talvez nós estaríamos adorando as coisas criadas e não o Criador. Adorando o sol, adorando a lua, adorando a chuva, talvez estivéssemos adorando o mar, talvez estivéssemos adorando todas aquelas coisas, forças, que identificássemos que fossem mais poderosas do que nós, maiores do que nós. Se Jesus não tivesse nascido, talvez estaríamos adorando coisas, fatos, acontecimentos, que às vezes nos trariam, por conta do medo, coisas que tinham o poder de nos fazer, às vezes, o bem ou o mal. Teríamos essas coisas como deuses, se Jesus não tivesse nascido. Se Jesus não tivesse nascido, talvez nós estaríamos adorando deuses particulares, como deuses dos povos, e não o único Deus verdadeiro, o Deus de todas as nações, o Deus de todas as raças, todas as línguas e todas as tribos. Se Jesus não tivesse nascido, talvez, quem sabe, estaríamos pensando em um Deus como fogo consumidor, um Deus irado, um Deus vingador, um juiz implacável. Se Jesus não tivesse nascido, dificilmente nós invocaríamos Deus como nosso Pai, como nosso Abba, o nosso Pai Celestial. Poderíamos até usar a figura de Pai para identificar Deus, mas chamá-lo de Pai, como Jesus nos ensinou, como seria? Como faríamos? Como chamaríamos Ele de Pai? Que foi o nosso Senhor Jesus que nos ensinou. Se Jesus não tivesse nascido, talvez não estaríamos aqui agora, nesse lugar. Se Jesus não tivesse nascido, talvez essa casa não seria denominada casa do Pai, provavelmente não. Se Jesus não tivesse nascido, com certeza estaríamos dentro de parâmetros e limites da religião, com coisas sagradas, lugares sagrados, atividades sagradas. Faz sentido, meu pastor? Comportamentos sagrados, ritos, métodos. Se Jesus não tivesse nascido, nós estaríamos assim, debaixo desses parâmetros, dentro dessas 4 linhas da religião, com coisas, lugares, ritos, métodos, atividades e comportamentos. Se Jesus não tivesse nascido, até pessoas que se dizem sagradas, que dizem que conhecem a Deus, pessoas que se dizem que detêm em suas mãos a capacidade de manipular as coisas espirituais, elas iriam nos manipular também. Elas acabariam nos manipulando também. E o mundo estaria dividido assim entre espiritual e secular. Estaria dividido em sagrado e estaria dividido em profano. Faz sentido ou não faz? Se Jesus não tivesse nascido, talvez estaríamos condenados a ciclos kármicos. Eu nunca falei disso. Se Jesus não tivesse nascido, nós talvez estaríamos condenados a ciclos kármicos, em que nossas reencarnações iriam se sucedendo, para que um processo evolutivo, para uma evolução, para uma purificação, e assim estaríamos condenados o que? A impessoalidade, a despersonalização. Eu não seria eu, você não seria você. Se Jesus não tivesse nascido, talvez seríamos apenas uma persona momentânea,
transitória, de um espírito que não tem fim, mas não seria eu? E daqui a 200 anos eu reencarno e deixo de ser eu. Mas Jesus nasceu. Aleluia! Mas Jesus nasceu. Mas Jesus nasceu. Jesus nasceu e prometeu o que? Ressurreição. E eu não preciso de ter medo de nada. Eu não preciso de ter medo da morte. Glória a Deus por isso. Por causa de Jesus, você e eu temos a esperança da ressurreição. Por causa de Jesus, temos a esperança de novos céus e nova terra. Glória a Deus por isso. Se Jesus não tivesse nascido, quem que caberia no nosso nós? Mateus, quem que caberia no nosso nós? Se o Pai é nosso, se o pão é nosso, se o pecado é nosso, se a mesa é dele, é nossa. Se Jesus não tivesse nascido, quem poderia ser introduzido nesse nós? Quem a gente permitiria para entrar nesse nós? Se Jesus não tivesse nascido, quem nos traria essa revelação da mesa? Quem nos traria a importância e a consciência da mesa? Se Jesus não tivesse nascido, nós não enxergaríamos nós todos como iguais na presença dele, diante da mesa dele. Se Jesus não tivesse nascido, nós não nos enxergaríamos como irmãos. Nós olharíamos talvez como os que merecem e os que não merecem, ou os que merecem pouco, ou aqueles que não merecem. Por quê? Porque Jesus, se não tivesse nascido, qual que é a importância, a relevância e o peso da compaixão, da misericórdia, da graça, do amor, do perdão, que são princípios de Deus, são princípios do Pai, são princípios universais. A graça, o perdão, o amor, que são fontes, que são favores vindas de Deus, atribuídas a Deus, que está sobre nós, independente daquele que morreu, independente se for aquele que matou, porque a graça de Deus, o perdão de Deus está sobre todos, aquele que sofreu e aquele que cometeu. Se Jesus não tivesse nascido, não estaríamos ainda talvez sacrificando animais de ano em ano. Para quê? Para cobrir os nossos pecados. Mas hoje a celebração é outra. Aleluia. Mas hoje a celebração é outra, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira, e eu repito, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira, e eu repito, tira o pecado do mundo. Ele tira o nosso pecado. Ele tira o nosso pecado. E agora, meu irmão, nenhum sacrifício mais é necessário. Nenhum sacrifício mais é necessário. Nenhum sacrifício mais se justifica, além dessa consciência. Nenhuma movimentação, nenhuma caminhada, nada mais se justifica, a não ser essa consciência, esse reconhecimento. Então, se Jesus não tivesse nascido, nós estaríamos à mercê de todo engano, e nós temos a oportunidade de aprender dele, aprender com ele. Amém? Enfim, se Jesus não tivesse nascido, certamente seria um reflexo de que Deus, o Deus que nos criou, não estava nem aí conosco. Talvez seria assim que a gente teria a única forma de pensar. Ele nos fez, nos jogou aqui, nos colocou aqui, e vida que segue.
Mas isso não é verdade. Glória a Deus que isso não é verdade. Por quê? Porque Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele é Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Sem Ele, meu irmão, como viveríamos? Sem Ele, como viveríamos? Hoje nós podemos falar com Deus, nós podemos falar de Deus, nós podemos e devemos nos relacionar com Deus. Jesus nasce, meu irmão. Eu quero conversar com você, estou conversando sobre isso. Jesus nasce e o universo é invadido por uma expressão de amor e de esperança. Tem também poder, sabe? Há nele também a força em todo o universo, sabe? Poder para quê? Para que, sabe? Porque nele nada pode reprimi-lo, nada pode detê-lo, nada pode sufocá-lo, nada pode contê-lo, aquilo que ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Nada pode impedir o teu agir, nada pode impedir o agir dele. Ele mesmo disse: agindo eu, quem impedirá? Está tudo no controle dele. Jesus é poder de transformação. Jesus é a presença de Deus, a presença divina, aqui na mesa da tua casa, no seu local de trabalho. Jesus é a realidade do amor de Deus. Jesus é a realidade da graça de Deus. Jesus é a realidade da bondade de Deus. Jesus é a realidade da justiça e da sabedoria de Deus. Jesus é a realidade da ciência e do conhecimento de Deus. Jesus está vivo. Jesus é Deus humanizado. Jesus é Deus por nós. Jesus é Deus entre nós. Jesus é Deus em nós. Jesus é Deus conosco. Amém? Glória a Deus.